10 de novembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 10. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então, aqui no versículo 1, nós lemos Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Fala que aqui do capítulo 10 em diante, esses provérbios foram escritos pelo rei Salomão. Aí você que acompanha a leitura de provérbios todos os dias aqui no canal deve estar se perguntando, mas já foi dito no capítulo 1 que o livro de provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Mas tem um detalhe aqui, é que quando você abre o capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: Provérbios de Salomão, vírgula, rei de Israel, vírgula, filho de Davi. Aliás, é o contrário, né? É Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi, vírgula, rei de Israel. Então, o capítulo 1 começa com um versículo 1 muito simples. Ele só fala que o livro de Provérbios é de Salomão, que ele era filho do rei Davi e que ele era rei de Israel. E aí você tem o capítulo 1 até o capítulo 9, que são capítulos que falam todos a respeito de sabedoria. Então o capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Depois o capítulo 2 fala que temer a Deus é o que faz com que você consiga habitar a sua terra, significa ter controle sobre a sua vida. Depois o capítulo 3 fala que você, obedecendo à sabedoria, você vai receber o favor do Senhor. O capítulo 4 fala que você deve adquirir a sabedoria. O capítulo 5 fala que você deve amar a sabedoria, escapar e fugir do adultério. O capítulo 6 fala que você deve buscar a sabedoria e cumprir várias condutas, como não ser o fiador de alguém, como não praticar a perversidade, como não usar a língua fraudulenta e mentirosa, como não ter orgulho, olhar altivo. Aí no capítulo 7 ele fala assim: tenha a sabedoria, abrace a sabedoria como se fosse a sua irmã e o entendimento como se fosse seu parente. Aí o capítulo 8 fala que a sabedoria anda com a retidão, com a verdade e com a justiça e que você deve ouvir a sabedoria. E o capítulo 9 fala que você tem a sabedoria como uma senhora que organizou a sua casa em cima de 7 pilares ou de 7 colunas e que nessa casa existe uma mesa que foi posta com os animais que já foram sacrificados para servir como refeição e que já existe o vinho misturado e que todos devem aceitar o convite para sentar nessa mesa para comer do banquete da sabedoria. Então você percebe nesse resumo que nós acabamos de fazer, do capítulo 1 até o capítulo 9, que o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, nos fala muito sobre a importância de buscar a sabedoria. Agora, a partir do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos uma segunda etapa do livro de Provérbios. Então, o capítulo 1 até o capítulo 9 é a primeira parte, e é a parte que Salomão fala muito sobre o valor da sabedoria. Agora, o capítulo 10, ele começa uma segunda parte. É a parte que nos dá conselhos gerais para uma vida feliz. E aí depois, lá no capítulo 25, você vê que lá está escrito no versículo 1. Se você abrir Provérbios, capítulo 25, versículo 1, lá está escrito assim: estes
são mais alguns provérbios de Salomão, que foram compilados pelos servos do rei Ezequias. Então, por que eu estou fazendo essa explicação? Para nós entendermos a divisão do livro de Provérbios. Então, Provérbios se divide em 3 partes. Do capítulo 1 ao 9, fala da sabedoria. Do capítulo 10 ao 24, apresenta conselhos gerais. E aí, se você começar a ler do capítulo 25 até o capítulo 31, nós dizemos que ali estão os conselhos para os reis e para os nobres. Porque quando você entra lá no capítulo 25, você vê que o rei Ezequias, que viveu muito tempo depois de Salomão, ele pediu para que os seus servos pegassem os provérbios escritos pelo rei Salomão e separassem alguns provérbios. Então, a partir de Provérbios 25, você tem os provérbios que foram reservados pelos servos do rei Ezequias para formar os capítulos 25 ao 29. Porque o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então agora nós entendemos por que quando você abre Provérbios capítulo 10, está escrito aqui no versículo 1, como nós estamos vendo aqui na tela, Provérbios de Salomão. Porque ele está dizendo, olha, esses provérbios que estão reunidos aqui também são de Salomão. A Bíblia conta, lá no livro das Crônicas, que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Então, nós não temos na Bíblia todos os provérbios de Salomão. Ele escreveu mais de 3.000. Nós temos na Bíblia alguns versículos que são os provérbios que ele escreveu. E aí algumas pessoas fazem uma pergunta. Provérbios é um livro de Deus ou é um livro dos homens? Porque algumas pessoas vão perguntar, se foi desse jeito, os homens que separaram os versículos e colocaram na Bíblia, então a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é uma palavra reunida por homens. Mas a explicação de que isso é palavra de Deus é que foi Deus que inspirou esses servos do rei Ezequias. E foi ele que inspirou os que fizeram a compilação dos provérbios de Salomão para que eles estivessem aqui. Indo um pouco mais além, Salomão, se você abrir 1 Reis, no capítulo 3, fala que Deus apareceu a ele e disse para ele, o que você quer que eu te dê? E Salomão disse, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar o seu povo. E Deus disse, eu te darei sabedoria. Então Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Então todos os provérbios que ele escreveu porque ele recebeu inspiração de Deus. Então qualquer provérbio que Salomão escreveu é palavra que ele recebeu de Deus. A reunião pelos servos do rei Ezequias e por outros servos dos outros reis que fizeram a reunião dos provérbios para formar o livro que nós temos aqui para a leitura, tudo o que foi escrito pelo rei Salomão foi inspirado por Deus. Então a conclusão é de que isso que nós temos aqui para a leitura é palavra de Deus. Feitas essas considerações, vamos para a leitura de Provérbios 10. Por isso que, quando você lê o versículo, está escrito assim, Provérbios de Salomão, : É um alerta. Isso que nós vamos ler também foi escrito por ele. Então, Provérbios de Salomão. Primeiro, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Esse versículo nos mostra que você que é pai, você que é mãe, precisa educar o seu filho desde pequeno para que ele aprenda a sabedoria. Você que é pai e mãe de adolescente, precisa colocar o seu filho numa escola bíblica. Muitas vezes você vai ter que procurar outros adolescentes que sejam filhos de amigos de outras famílias,
para que você apresente para os seus filhos, para que eles influenciem os filhos de vocês, para que eles participem da escola bíblica. É muito importante você prestar atenção em relação a quem são os amigos dos seus filhos, porque a amizade que os seus filhos fazem vai impactar em quem eles serão no futuro. Tem muito pai e muita mãe que diz: deixa lá meu filho, ele está lá na rede social conversando com os amigos, com as amigas. Mas você sabe quem são esses amigos? Você precisa, não se trata de ser controlador, se trata de ser cuidador, se trata de assumir o compromisso que você tem como pai, que você tem como mãe, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Enquanto estiverem sobre os seus cuidados, é você que tem que cuidar. Porque educando eles para que sejam sábios, está escrito aqui: o filho sábio dá alegria ao pai e o filho todo dá tristeza para a mãe. Agora, o fato de você fazer tudo não garante que o seu filho e que a sua filha vão ser pessoas que vão seguir o caminho de Deus. Mas é muito importante que você tenha feito a sua parte. Se eles escolherem um caminho errado, você vai poder dizer: eu fiz a minha parte. Isso não vai ser cobrado de mim. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, Deus falou para Ezequiel o seguinte: se eu te der uma palavra e você entregar a palavra para a pessoa, e se ela se arrepender do seu pecado, então você terá cumprido a sua missão e essa pessoa escapará do julgamento, do juízo. Agora, se eu te der uma palavra e você não disser para a pessoa e ela morrer, eu vou cobrar o sangue dela de você, porque eu disse para você corrigir aquela pessoa e você não cumpriu a sua missão. Então, que o sangue do seu filho, da sua filha, não caia sobre a sua cabeça. Que você diga: eu fiz a minha parte. Versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. As pessoas pensam que ganhar tesouros vale muito, mas se você ganha com desonestidade, não serve para nada, porque você não pode usar o dinheiro. Você tem que se preocupar em como que você vai lavar o dinheiro. Pessoas que vivem com o crime organizado precisam encontrar formas de fazer o dinheiro ficar lícito. Eles gastam o tempo da vida deles, sempre preocupados com relação ao que pode acontecer. E, invariavelmente, eles acabam sendo presos uma hora ou outra. Eles passam por uma vida cheia de preocupações. Um outro criminoso, um dia, que envolvido em tráfico de drogas, disse que quando ele estava envolvido nas drogas, ele dormia numa mansão com vários carros e ele sempre ficava preocupado. Quando eu chegava à noite, ele não conseguia dormir porque ele pensava: pode ser que me descubram. Um dia ele foi descoberto. Ele perdeu tudo que ele conquistou com o tráfico e depois de gastar todo o dinheiro pagando advogados, ele aceitou a Jesus na prisão e, dando testemunho na igreja, ele disse: hoje eu consigo dormir em paz. A casa que eu moro é minha hoje. E hoje eu não tenho uma mansão e eu não tenho carros luxuosos, mas eu tenho paz de espírito e eu consigo dormir. Então, versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Ele poderia ter morrido quando a polícia invadiu a mansão dele. Ele escapou no caso da morte, mas ele correu risco. Versículo 3: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Se você é justo, lembre de roupa justa, aquela roupa que fica colada no corpo. O justo é aquele que fica colado com a palavra de Deus. Ele faz exatamente o que a palavra de Deus orienta. Então, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas ele frustra a ambição dos ímpios. O justo pode até estar desempregado, mas Deus sempre prepara alguém que vai ajudar, que vai sustentar o justo. Nós lemos lá no livro de 1 Reis a história do profeta Elias. A Bíblia conta que Deus mandou Elias
fazer um julgamento sobre o povo de Israel. Ele disse: não vai chover aqui nessa terra até o dia em que eu disser que haverá chuva. E a Bíblia conta que a terra ficou durante vários anos sem chuva e não havia mais alimento na cidade. Deus disse para Elias: vá para a casa de uma viúva na cidade de Sarepta, e essa mulher, viúva, vai sustentar você. Ele foi até a casa da viúva, a viúva só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, e ele disse para ela: faça um pequeno bolo para mim. Ela fez o pequeno bolo, ele comeu aquele bolo e disse para ela: agora que você entregou o pouco que você tinha para mim, que represento a Deus, não vai haver falta nem de azeite e nem de farinha na sua casa. E a Bíblia conta que se operou um milagre naquela família. Não ocorreu falta nem de farinha e nem de azeite. Então, Elias, que era o profeta, comeu naquela família e Deus prosperou aquela família onde o homem de Deus estava presente. Essa história conta que, se você está com Deus, Deus multiplica na sua casa, Deus opera milagre na sua casa, Deus faz que o justo, aquele que segue a palavra dele, não passe fome. Agora, o ambicioso, aquele que deseja coisas que não correspondem à vontade de Deus, ele é frustrado nos seus planos, nos seus projetos. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. É um versículo que fala sobre a importância de ser diligente. Você tem sido diligente? Você tem planejamento na sua vida? Você gasta muito do seu tempo jogando conversa fora? Você usa muito tempo na rede social? Você fica rolando muita tela ao invés de usar o seu tempo para orar, ler a Bíblia, praticar atividade física, cuidar e planejar as suas refeições, estudar educação financeira para saber fazer as aplicações dos seus recursos de uma maneira inteligente? Você trabalha há muito tempo no lugar, você pensa em estudar e aprender uma nova atividade para ter uma segunda fonte de renda? Você sabe que em Eclesiastes, capítulo 11, a Bíblia fala que você precisa ter mais de uma fonte de renda? Essa é a orientação da Bíblia. E tem muitas pessoas que pensam que eu me registrei, consegui um trabalho, trabalho as minhas 8 horas, as minhas 40 horas semanais, está tudo ótimo. E muitas vezes o dinheiro não dá para tudo que você precisa, e aí você reclama do governo, reclama da vida, mas o que você está fazendo do seu final de semana? O que você está fazendo com as suas horas livres? Você está investindo na sua visão de mundo para você aprender algo novo? Tudo isso fala sobre preguiça e tudo isso fala sobre ser diligente. O diligente, ele procura saber, aprender coisas novas, ele busca a sabedoria. Quem acompanhou a leitura do capítulo 1 até o capítulo 9 ouviu vários comentários sobre o capítulo 4, por exemplo, fala: de tudo o que você deve buscar nessa vida, adquira a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Ela vale mais do que o ouro e ela vale mais do que a prata, porque com a sabedoria você consegue o que você busca. Então, versículo 4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Se você, mãos, fala a respeito de obras, fala a respeito de quem tem preguiça de estudar, de aprender, de saber, de buscar novas oportunidades, fica empobrecido.
Agora, as mãos diligentes significa aquele que é diligente, que vai atrás, que procura aprender, que procura crescer. O pensamento, a mentalidade, que busca conhecimento a respeito de novas oportunidades, ele alcança a riqueza. Então, muitas pessoas colocam a culpa em Deus. É Deus que quer que eu seja pobre. É Deus mesmo que quer ou é você que não está fazendo o que precisa ser feito? Porque Deus já deu as condições, mas você que não está indo. Versículo 5: Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa significa a colheita, é filho que causa vergonha. Tem o tempo de você plantar e tem o tempo de você colher. Você tem que trabalhar nas duas estações. Quando parece que não tem nada, você tem que ter imaginação, você tem que ter planejamento, você tem que ter a visão para plantar a semente, dizer: aqui não tem nada, mas eu vou colocar a semente e dessa semente vai surgir um fruto, e no tempo certo eu vou receber essa colheita. Então você tem que cuidar da semeadura, mas tem pessoas que trabalham, e quando chega a época da colheita, elas abandonam o que começaram. Elas deixam as coisas porque às vezes a pessoa estudou muito durante um tempo, e aí quando chega o tempo de colher, a pessoa fala: agora eu não tenho nem força para colher, eu não quero mais. Elas desistem daquilo que elas começaram. Não desista daquilo que você começou. Se você fez alguma coisa durante algum tempo, parecia que não estava dando certo, e agora que você tem todo o conhecimento, você vai desistir? Agora é o tempo de você investir toda a sua força e completar o processo que você começou. Versículo 6: As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então, quem é justo vai receber as bênçãos como coroa, vai receber a recompensa pelo que fez. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Isso significa que o justo, o que obedece à palavra de Deus, ele faz por merecer e ele é abençoado. Agora, o ímpio, ele só vive reclamando. A boca dele é: Deus só ajuda os queridinhos dele. Aquele lá teve sorte. Aquela lá ganhou o prêmio. Não precisou fazer muita força. Então, o ímpio, ele só fica com a boca abrigando a violência, falando coisas ruins. Pare de ficar reclamando da vida, pare de ficar se vitimizando. A violência, às vezes, do ímpio é: eu não posso, eu não consigo, eu não nasci tão inteligente, eu não nasci tão bonito, eu não nasci tão isso, eu não nasci daquela família, eu não nasci naquela cidade, naquele país. E aí a pessoa fica se vitimizando. Você é que é responsável por pelos resultados que você colhe. Você tem autorresponsabilidade. Versículo 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os justos obedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você deve andar em retidão, em verdade e em justiça. Então, o justo vai deixar uma boa memória. A memória dele será uma bênção. Vão lembrar dele como uma boa pessoa. Agora, o nome dos ímpios apodrecerá. Você fala do nome de algumas pessoas e você já lembra que aquela pessoa é corrupta, suja, uma pessoa que é desonesta, que é mentirosa, que é trapaceira, enganadora. Então, quem age assim vai ter um nome apodrecido. Versículo 8, lá em Provérbios 22, fala assim: o bom nome vale mais do que as riquezas. Então, a Bíblia fala para cuidar do seu nome, da sua imagem, o que as pessoas lembram quando o seu nome é falado. Versículo 8:
Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Então, o sábio, ele aceita a correção. Ele escuta e muda a rota. Agora, a boca do insensato o leva à ruína. A boca do insensato, aquele que não tem bom senso. O insensato, ele não quer aprender, ele nunca fica quieto para escutar e dizer, isso aqui eu tenho que mudar. Mas ele sempre se justifica. Se o insensato recebe um conselho dizendo, olha, você tem que mudar isso aqui, ele já abre a boca e fala alguma coisa como, e o que você tem que ver com a minha vida? Ou ele fala, ah, isso aí é uma coisa que eu já sei, mas eu não quero mudar. Ou ele fala, ah, é difícil, né? Eu não sou tão privilegiado que nem você. Ele sempre vai dar uma desculpa. Versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança. Integridade é uma palavra que vem de íntegro. Íntegro significa inteiro, significa completo. Então, quem anda com integridade, quem anda inteiramente, completamente no caminho certo, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem segue por caminhos tortos será descoberto. Versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Então, aquele que pisca maliciosamente é aquele que fica tramando, criando projetos com outras pessoas para prejudicar alguém. Aquele que pisca maliciosamente, ele vai causar tristeza em alguém. Ele vai procurar alguma vítima para enganar, para trapacear, para deixar aquela pessoa numa situação ruim. Quem faz isso vai causar tristeza. O versículo 10 está aqui dizendo o seguinte para mim e para você. Se você conhece alguém que vive dando ideias do mal, fique longe dessa pessoa. Quem pisca maliciosamente vai causar tristeza. Ele vai prejudicar alguém. Fique longe de quem faz isso, porque alguém vai sofrer o dano desse mal dessa pessoa. E a boca do insensato o leva à ruína. Mais uma repetição. Preste atenção com o que você fala com a sua boca. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então aqui, a boca de quem obedece à lei de Deus traz vida, mas a boca do ímpio abriga violência. 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Cuide do seu coração. Se alguém fez mal a você, perdoe de maneira rápida. Se você não perdoar a pessoa, você vai ficar carregando essa pessoa algemado com ela. Vira e mexe, você vai estar dirigindo, você vai estar ouvindo uma música, você vai estar no culto adorando a Deus e de repente vem aquele pensamento, aquele ódio, aquela raiva daquela pessoa. E você vai ficar sempre lembrando com sofrimento daquele mal que aquela pessoa fez para você. Então é melhor você dizer assim: essa pessoa está perdoada. Eu não tenho nada com ela. O meu negócio é com Deus. E aí você vai ter paz. Quando o versículo 12 fala o ódio provoca dissensão, você guarda a lembrança do mal que fizeram para você quando você estiver em outro negócio, em outro relacionamento, em outro contrato. De repente alguém lembra aquela pessoa que você não consegue perdoar. E aí você vai ter uma briga, uma discussão, você vai se sentir mal em atender aquela pessoa no novo relacionamento de negócios. Às vezes alguém relembra, tem a aparência parecida com aquela pessoa e você fica com raiva, o seu dia fica ruim. Ficam raízes de amargura escondidas em você. E aí você fala, não sei porquê, mas eu não fui com a cara dessa pessoa. Mas esse não foi com a cara daquela pessoa é porque tem alguma forma, de alguma maneira o teu cérebro associou alguma palavra que a pessoa disse. Às vezes a pessoa não tem a mesma aparência daquela outra pessoa que você não perdoa,
mas fala ou tem alguma coisa que o teu cérebro guarda que associa. Então, quando você perdoa, você fica completamente limpo. E aí você consegue ter os outros relacionamentos de negócios, de contratos, a sua vida, sem ter essas lembranças ruins. Então, o ódio provoca dissensão. Quando você tem ódio de alguém, você não consegue perdoar alguém, você acaba carregando isso para os seus relacionamentos. E aí você provoca divisão. Às vezes você vai para sua casa e isso acaba atrapalhando o seu casamento, acaba atrapalhando o seu relacionamento com seus filhos, acaba atrapalhando o seu relacionamento com os colaboradores. Porque você fica carregando aquilo. O ódio tem que ser eliminado do coração daquele que segue a Deus. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Tenha amor no coração. Pense assim: se a pessoa me fez o mal, ela deu o melhor que ela tinha. E se o melhor que ela tinha era fazer o mal para mim, então eu tenho que deixar essa pessoa seguir a vida dela. Deixa ela seguir a vida dela do jeito que ela é. Pense assim: se alguém colocar uma pessoa dentro de uma jaula com um leão e o leão comer aquela pessoa, ninguém vai dizer assim: que leão malvado, que leão cruel, o leão foi muito mal. As pessoas vão dizer: a pessoa não foi inteligente, ela foi lá e entrou na jaula do leão. O que esperar de um leão? O leão vai agir como leão. Então, a pessoa que faz o mal para as outras, ela é daquele jeito. Enquanto ela não tiver um encontro com Deus, ela é assim. O que esperar de uma pessoa que só faz o mal para os outros? O que esperar de alguém que só que é desonesto, que é infiel, que é desleal? Então, quando Jesus estava na cruz e aquelas pessoas estavam crucificando ele, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estavam entendendo que eles estavam matando um homem inocente. Na visão deles, Jesus tinha que ser morto, porque se o povo queria que ele fosse morto e crucificado, então ele tinha que ser. Então, antes de você ficar com mágoa ou raiva de alguém, prefira o amor. Pense, essa pessoa, ela é assim. Ela não conhece a Deus. Então ela vai fazer isso. Eu perdoo ela e segue o seu caminho. Você não precisa colocar pessoas desonestas, desleais, injustas, que são trapaceiras na sua mesa. Você escolhe quem senta na sua mesa, com quem você negocia, com quem você contrata. Versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Nós comentamos na leitura de Provérbios, capítulo 9, que a sabedoria tem 7 colunas. E nós falamos que as 7 colunas, os 7 pilares da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, ter sabedoria envolve várias camadas de preparação. A pessoa que busca sabedoria, ela busca instruir-se a respeito da palavra de Deus, a respeito da oração, do jejum, para ter a sabedoria vertical, a sabedoria de baixo para cima e a sabedoria que vem de cima para baixo, o conhecimento de Deus e o conhecimento que ela recebe de Deus. E além dessa sabedoria vertical, ela deve buscar a sabedoria das coisas aqui da vida. Então ela deve buscar o que? Instrução. Aí ela deve buscar conhecimento, aprender a ampliar as informações sobre as coisas da vida. Depois ela deve ter conselhos, conversando com pessoas mais experientes, que têm bons resultados naquele assunto, para poder ampliar o seu conhecimento. Depois ela precisa usar a inteligência, que é o uso do esforço cerebral. Usar tudo que recebeu de instrução, de conhecimento e de conselho e processar aquela informação
usando a inteligência para chegar no entendimento, que é quando a pessoa entende sobre aquele assunto e consegue falar a respeito daquele assunto de maneira com propriedade, consegue falar bem daquele assunto. Quando ela contém entendimento, ela vai ter discernimento. Quando colocarem a situação para ser resolvida, ela sabe, não, discernimento é a capacidade de fazer a diferenciação do que é certo do que é errado, do que é bom e do que é mal. Então, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. Quem tem discernimento já passou por esse processo de instrução, conhecimento, conselho, usou a inteligência pensando a respeito daquele assunto e entende aquele assunto, então ela tem discernimento para saber o que ela vai falar. E quem tem o discernimento tem prudência, que é o nível mais alto da sabedoria, que é a capacidade de tomar a decisão certa, na hora certa, no dia a dia. Então, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara, ou seja, o castigo, é para as costas daquele que não tem juízo. Então, o versículo 13 está dizendo assim: busque ter sabedoria. Você vai poupar castigos, você vai poupar sofrimentos na sua vida. Por isso o livro de Provérbios fala muito sobre busque a sabedoria, porque você vai prosperar, você vai tomar a decisão correta. Imagine você estudando Provérbios e você que é solteiro, você que é solteira, verificando tudo o que corresponde ao que agrada a Deus, ao que é justo, ao que é honesto, ao que é verdadeiro e escolhendo uma pessoa que anda nesses princípios. Você casa com uma pessoa e você vai ter um tipo de casamento. Agora, imagine aquele que ignora o livro de Provérbios e casa pela aparência, ou casa por impulso, ou casa por carência, ou não cuida da sua própria vida, da sua autorresponsabilidade de cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções e se entrega para uma pessoa errada. Então, o estudo de Provérbios, ele tem aplicação em toda a nossa vida. É tanto na vida sentimental, conjugal, na vida dos negócios, de você entender que você precisa ser verdadeiro, honesto, justo, para que você tenha um bom nome, para que seja bem lembrado, para que as pessoas queiram contratar e negociar com você. Isso vai garantir prosperidade nos seus negócios. Se você trabalha como empregado, significa que você vai ter boas referências, você vai conseguir vagas, você vai conseguir colocações por indicação, porque vão lembrar bem do seu nome. Versículo 14: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então veja, os sábios acumulam conhecimento, mais um pilar da sabedoria. Os 7 pilares da sabedoria são a instrução, o conhecimento. Aí depois vem o conselho, depois a inteligência, depois o entendimento, depois o discernimento e por último a prudência. Então os sábios, eles acumulam, eles correm atrás de se informar, de estudar, de ler, de buscar saber coisas novas. Mas a boca do insensato é um convite à ruína. O insensato gasta o tempo com bobagens, ele não tem nada a dizer. Só convidar para o mal. Convidar para festa com bebidas, uso de drogas, consumo de pornografia, busca por ficar com várias pessoas, promiscuidade, adultério, fornicação, palavras torpes, piadinhas com outras pessoas, zombarias e críticas em relação aos vizinhos, palavras ruins contra os que estão prosperando. Aquele lá só conseguiu prosperar porque é o queridinho do chefe. Aquela lá só conseguiu porque teve sorte. Então, são palavras que só levam para a ruína. As pessoas só falam coisas ruins, não levam para lugar nenhum. 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres.
Então aqui o versículo 15 está dizendo: quem é rico se ampara na sua riqueza. A sua riqueza é a sua segurança. Essa primeira parte está chamando a atenção. Você que tem riquezas, não confie nelas. O Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Os ricos se apoiam na sua riqueza e se esquecem de Deus. Agora, a pobreza dos pobres é a ruína deles. Aqueles que não buscam crescer nos seus pensamentos, não buscam melhorar o seu relacionamento com Deus e buscar sabedoria, também vão ficar arruinados. Então, o versículo 15 está dizendo que entre você ser rico e entre você ser pobre, é melhor você ter riqueza. Você tem pelo menos alguma coisa em que você se agarrar. Se você for pobre, aí você está completamente arruinado. Então, muitas pessoas falam assim: a Bíblia condena a riqueza. Pelo contrário, a Bíblia ela incentiva a riqueza. Ela incentiva que você busque a Deus e que você tenha amizade e relacionamento com Deus. Deus é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. A amizade, o relacionamento com Deus é algo que fala sobre riqueza. A Bíblia fala sobre você ser honesto, sobre você ser verdadeiro, sobre você ser justo. Tudo isso sobre você ter um bom nome, sobre você ser fiel no casamento, sobre você ser fiel no cumprimento dos contratos. Tudo isso remete ao quê? Remete à riqueza. Então, fala sobre riqueza de caráter, riqueza de pensamentos. A Bíblia fala que a boca do insensato, a boca daquele que é tolo, leva para a ruína. Então, quando você conversa com o tolo, ele só joga a conversa fora, mas se você conversa com os ricos sempre estão pensando em novos negócios, novos investimentos, novos livros que estão estudando, novos treinamentos. Então, a Bíblia, se você parar para analisar bem, ela leva você para a riqueza. A riqueza, agora, a questão da riqueza dos ricos é: você não pode pensar que só a riqueza nessa vida é suficiente para que você tenha tudo. Tem muitas pessoas que têm muita riqueza de dinheiro, mas elas se esqueceram de buscar a riqueza no relacionamento com Deus. E elas estão em depressão. Estão com carros luxuosos, com empresas dando muito dinheiro, mas elas estão com o vazio e pensando: o que me falta? Então, o versículo 15 fala: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Então, o rico, ele tem alguma coisa em que se apoiar. Ele tem a riqueza, que é como uma cidade forte. Agora, a pobreza é completa ruína, é a ruína dos pobres. Versículo 16: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Então, aquilo que o justo ganha vai trazer vida porque ele ganhou de forma honesta. O ímpio, ele tem renda, mas vai trazer o castigo para ele. Qual é o castigo do ímpio? A insegurança. No caso daquele traficante, ele ficava inseguro. A qualquer tempo a polícia pode entrar aqui na minha casa. 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então aqui, quem acolhe, aceita a disciplina, mostra o caminho da vida. Quem aceita fazer a coisa correta, ensina o caminho do que é certo para os outros. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, quem não está nem aí para fazer a coisa correta e quando é corrigido não se importa, ele desencaminha os outros. Então o 17 está nos ensinando o seguinte:
Se você conversa com uma pessoa, corrige ela e você vê que ela muda e faz a coisa certa, você pode trazer para o seu círculo de amigos. Se você fala para uma pessoa mudar e você vê que ela não está nem aí e ela continua andando por caminhos errados, ela vai fazer isso com todo mundo. Você precisa ficar longe dessa pessoa. 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Então, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Sim, porque a pessoa fica com ódio no coração e fica lá. Às vezes, isso acontece com alguns casais. O marido faz alguma coisa para a esposa, ou a esposa faz alguma coisa para o marido, e um ou outro ficam com ódio e, por conveniência, medo do divórcio, medo de ter que dividir os bens, medo de um monte de coisas, a pessoa fica ali, sendo falsa, né? Então, assim, se alguma coisa feriu você, tenha uma conversa franca, procure resolver a situação, valorize o perdão dentro da questão do casamento. Às vezes, ocorreu um adultério, uma traição, e aí você diz que perdoou, mas dentro do seu coração você ficou carregando o ódio dessa traição. Em Mateus, no capítulo 19, você que é cristão e tem dúvida, será que eu posso divorciar? Leia Mateus, capítulo 19. Lá, o próprio Jesus disse: se você for traído, você tem essa prerrogativa. Você pode pedir o divórcio. Se você se divorciar, vai ter toda aquela questão da divisão. Jesus fala, mas não foi assim no começo. Então a recomendação de Jesus é que exista o perdão. Mas Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, foi permitido o divórcio. Então, cada um vai ter que fazer a avaliação do que tem a perder e ver qual a melhor decisão. Se você está passando por essa situação e não sabe o que fazer, então eu convido você a fazer uma oração. Separe 30 dias e ore insistentemente a Deus, pedindo: Deus, me dá uma luz do que eu devo fazer. Mas seja sincero com Deus, diga: Deus, eu estou machucado, eu estou ferido por causa disso, 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 disso. Diga para Deus, você que de repente que passou por uma situação assim, diga para Deus como você está. Mas não fique guardando ódio. Do que adianta você continuar no casamento com ódio? E quem espalha calúnia é tolo. Calúnia é quando você acusa alguém de uma coisa que você sabe que ela não fez. Então você fala, o fulano é ladrão. O fulano é quando você fala que a pessoa praticou algum crime. Calúnia é quando você fala que ela praticou algum crime que você sabe que ela não praticou. Então quem espalha calúnia é tolo. Sabe que se você espalhar calúnia e você não conseguir provar, você pode ser processado? Se eu digo o João é ladrão e eu não provar que ele furtou alguém, o João pode me processar por eu ter falado isso dele. Então quem espalha calúnia é tolo. Preste atenção no que você fala a respeito das outras pessoas. Você só fala se você tem certeza e se você deve falar. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, versículo 19 fala: preste atenção no que você fala, fale só o que é necessário e só o que edifica. 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, veja, a língua dos justos é prata escolhida, ele escolhe e só fala o que vale a pena. Agora, o coração dos ímpios quase não tem valor, o coração dos ímpios só pensa no mal. Versículo 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Mais um versículo, ó. O justo
tem palavras que sustentam a muitas pessoas. Os insensatos morrem por falta de juízo. Quem não tem juízo, não avalia o que faz, acaba correndo risco de vida. Muitos perdem a vida por falta de juízo. Dirigir em alta velocidade, sair com a mulher do próximo, sair com o marido da próxima, enganar pessoas em contratos, levando vantagem por meio do engano. Tudo isso, insensatez, tem pessoas que morrem por isso. 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Perceba que o versículo 22 fala o quê? Que a bênção do Senhor traz riqueza. Você veja que a Bíblia, ela mostra o caminho do quê? Da riqueza. A bênção do Senhor, ser abençoado por Deus, significa que você vai prosperar, que você alcança a riqueza e não inclui dor alguma. Então veja que o projeto de Deus não é deixar a pessoa sofrendo nessa vida. Versículo 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então o tolo quer fazer a coisa errada, mas o homem que tem entendimento, que entende as coisas, ele tem prazer na sabedoria. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Quem faz a coisa errada tem medo, e o medo que quem faz a coisa errada tem vai acontecer. Enganou, trapaceou, mentiu, será descoberto. Ele vai ter que pagar o que fez. E os justos, o que eles querem, eles também vão receber. É a lei da semeadura, né? Aquilo que você faz, que você planta, você vai colher. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. O versículo 25 está dizendo que vale a pena você fazer a coisa certa. Se vierem as tempestades da vida, aquele que anda com Deus e faz a coisa certa, ele vai conseguir passar pela tempestade. Agora, quando vier a tempestade, o ímpio vai perecer. Basta pensar aqui que o justo é aquele que trabalha, aquele que busca oportunidades. Passam as crises e ele sempre permanece. O ímpio, vamos dizer, o preguiçoso, passa uma tempestade, ele perde a única vaga que ele tem de trabalho e ele fica pensando, e agora? Por isso que lá em Eclesiastes 11 fala que você deve buscar várias fontes de renda, que você deve procurar a melhor forma de você aplicar os seus recursos. Versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Vinagre só atrapalha nos dentes. Fumaça nos olhos só atrapalha os olhos. O preguiçoso é assim para aqueles que o enviam. 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Temor do Senhor, respeito absoluto por Deus. Quem tem respeito absoluto por Deus tem a vida prolongada. Nós já comentamos isso em Provérbios 3, que aquele que busca respeito ao Senhor recebe o favor do Senhor, que é uma vida de prosperidade, uma vida longa com prosperidade e paz, com riquezas e honra. Isso está escrito em Provérbios 3. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você recebe isso. Então, o temor do Senhor dá vida longa, prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Faz coisas erradas, dirige em alta velocidade, por exemplo, e acaba tendo a vida abreviada. 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O justo faz a coisa certa, ele almeja, deseja alguma coisa e ele vai ter o resultado, ele vai ter alegria. Agora, a esperança do ímpio dá em nada. O ímpio fica desejando, esperando, aguardando, mas como ele não faz o que tem que ser feito, vai dar em nada. 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Então, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Quem é completamente correto, ele se refugia nos caminhos do Senhor. Mas o ímpio, quando ele vai para os caminhos do Senhor, tudo que ele fez de errado vai ser revelado.
Então é por isso que o caminho do Senhor é a ruína de quem pratica o mal. Ele entra no caminho do Senhor e tudo que ele fez de errado fica revelado, porque a primeira coisa que Deus faz quando alguém vem para o caminho dele é limpar do pecado. Deus não deixa ninguém sujo. Quando alguém sujo entra no caminho do Senhor, a primeira coisa que Deus faz é limpar a pessoa. Então a primeira coisa que Deus faz é mostrar os pecados para que ele seja limpo, para que depois ele comece o caminho certo. Então, quando o mal vem para o caminho do Senhor, ele sofre muito no começo, porque ele tem que deixar o mal que está nele. Versículo 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Então, quem é justo jamais será desarraigado, sempre vai ter a raiz. Se ele morrer aqui, ele já tem a raiz no céu. Ele já tem o nome dele escrito no céu. No livro da vida, ele já tem relacionamento com Deus. Agora, o ímpio pouco dura na terra. Versículo 31. Além de durar pouco na terra, ele também perde a vida eterna. Se ele não aceita a Jesus e não vem para Deus, além dele durar pouco na terra, ele perde a vida eterna. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada, ou seja, será colocada para fora, a língua perversa. E o 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Os lábios do justo sabem o que deve ser falado, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então, Provérbios 10, o destaque é que tem muitos versículos que falam sobre o que você fala. Provérbios 10 fala que você deve buscar oportunidades e fugir da preguiça. Provérbios 10 mostra no versículo 22 que a bênção do Senhor, ela traz o quê? Ela traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus deseja que você receba a riqueza. Deus, ele quer que os filhos dele sejam prósperos. Deus quer que os filhos dele sejam ricos. Então, o pensamento de que Deus quer que as pessoas fiquem pobres é um pensamento equivocado. Se você lê a Bíblia, lendo aqui a própria palavra fala que ele incentiva as pessoas a buscarem a sabedoria, a buscarem instrução, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento, prudência, a andarem verdade, correção, honestidade, justiça, fidelidade. A Bíblia fala, seja fiel no seu casamento. Por quê? Você sabe que pessoas que trabalham no mercado dos leilões e que trabalham especulando compra de carros, compra de joias, compra de casas, eles falam: as melhores oportunidades é com os divorciados, porque a pessoa foi infiel, criou o ódio no coração um do outro, e aí a pessoa vende o carro, a propriedade, abaixo do preço. Porque a pessoa não quer mais ver a cara da outra e quer se livrar o mais rápido do casamento. Então são as maiores oportunidades. Os especuladores, eles dizem isso. Vai em quem está se divorciando, que ali você consegue comprar um monte de coisas por um preço bem menor. Agora eu quero fazer um convite a você que ficou até aqui, de você aceitar a Deus na sua vida para seguir a Deus. A Bíblia fala que para você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa receber a Jesus, porque todos nós estamos carregados de pecados. Então, só Jesus pode nos perdoar, porque ele veio em carne e morreu na cruz com essa finalidade. Se você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, e aí você se torna filho, filha de Deus. Você recebe o Espírito Santo e, por último, o seu nome fica registrado no céu, no livro da vida. Quando você deixar essa vida, você vai estar para sempre com ele na eternidade. E enquanto você estiver aqui nessa terra, o Espírito Santo vai estar em você, morando em você, ajudando você a vencer os vícios, a vencer a mentira, o adultério,
as drogas, a prostituição, enfim, tudo que faz mal. O Espírito Santo vai carregar você, vai ajudar você a encontrar o caminho certo. Então, faça essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus e faça essa oração que eu vou dizer aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me recebe, Deus, como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar como seguir o caminho certo, o caminho da justiça até a morte. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você agora é filho, é filha de Deus. Procure uma igreja onde você se sinta bem e que pregue que só Jesus merece receber a sua oração e adoração. Não vá atrás de anjo, santo nem imagem. Você não precisa de nada disso. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens e os santos são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos os que os adoram serão semelhantes a eles, ou seja, se ficarão sem nenhum resultado e sem resposta. Então, procure uma igreja que prega que toda a oração deve ser feita exclusivamente para Jesus. Jesus é o único que perdoa pecados, ele que derrama salvação e que conecta todos a Deus. E é dele que dá o Espírito Santo para que você siga no caminho correto. Deus abençoe a sua vida, o seu dia hoje sempre grandemente. E se você escutou aqui essa mensagem, lembrou de alguém que precisa ouvir algum pedaço aqui dessa mensagem, compartilhe esse vídeo e incentive as pessoas à sua volta a meditar em provérbios, para que elas conheçam a Deus, tenham sabedoria e tenham uma vida abençoada com aquilo que Deus tem preparado para todos que recebem a Ele. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente. Amém e amém.